Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de língua portuguesa com um tema muito legal e que vai aparecer na tua prova, tá? Nós vamos falar, de tempos, tá? Tempos e modos verbais, beleza? Tempos e modos verbais. Pessoal, esse assunto ele vai cair na questão que pede emprego de tempos e modos verbais, vai cair também na questão que pede transposição da voz ativa para passiva e vice-versa, e hoje ainda está caindo na questão da transposição do discurso direto para o indireto, beleza? Então coloque lá tempos e modos verbais, ok? Pessoal, esse tema, tempos e modos verbais, logicamente gira em torno do que nós chamamos de verbo, né? Que é a palavra flexível no tempo. E um verbo, ele se diferencia de outras classes gramaticais justamente por ter o quê? Inúmeras flexões, inúmeras formas de variação. Um verbo, ele vai se flexionar em número, tá? Em número, em pessoa, tá? Modo e tempo. Perfeito? Essa primeira parte aqui, flexão de número de pessoa, você vai estudar lá na concordância, tá? Você vai estudar aqui na concordância verbal, tá? Que é um outro tema de grande importância. A gente fala um pouco aqui em tempos e modos, mas a flexão de número de pessoa é alvo lá do ensino da concordância verbal. Bom, e aqui, pessoal, que a gente vai falar de tempos e modos verbais, isso aqui é alvo desse tema aqui, emprego, tá? Emprego de tempos e modos verbais, beleza? Então, nessa aula, nós vamos trabalhar o que? O modo verbal e o tempo verbal. Tranquilos até aqui? Beleza, vem aqui comigo, tá? Pessoal, vamos começar falando dos modos verbais. Coloca aqui, modos verbais, tá? Modos verbais. Quando eu falo de modo verbal, pessoal, aqui o meu rol, a minha lista, ela é bem reduzida. Por quê? Quando eu falo de modo verbal, eu só tenho 3 possibilidades. Olha aí, 1, 2, 3. Ou seja, eu vou ter o modo indicativo, tá? Eu vou ter o modo subjuntivo e vou ter o modo o quê? Imperativo, tá? Mas o que é modo verbal? O modo é a maneira, é o jeito, é a forma como o verbo se exterioriza na frase, na oração, beleza? Basicamente, o modo verbal, pessoal, representa a atitude do verbo na minha oração. Pessoal, em linhas gerais, o modo indicativo, ele serve para sugerir o que nós chamamos de ideia de certeza, beleza? Então, o modo indicativo se constrói em torno de uma ideia apta a acontecer, de uma ideia certa, uma ideia de certeza. Por sua vez, o modo subjuntivo, ele já não gira em torno dessa ideia de certeza, tá? No modo subjuntivo, eu já tenho o inverso, ou seja, eu tenho uma ideia de incerteza, beleza? E aqui as bancas não só vão chamá-lo de incerteza, tá? Você pode ter hipótese, o que mais? Possibilidade, ou então dúvida, beleza? Então, são palavras que giram em torno da mesma ideia, que é essa ideia de incerteza, de possibilidade, de dúvida. Então, se no modo indicativo eu tenho uma ideia certa, no modo subjuntivo a minha ideia já é hipotética, duvidosa, incerta. E o modo imperativo, professor? O modo imperativo, pessoal, ele já não gira em torno dessa briga entre certeza e incerteza. O modo imperativo é aquele que, no geral, sugere uma ideia de ordem, beleza? Ordem, mandar, aconselhar. Nem sempre é uma ordem ruim, pode ser uma ordem de orientação. Quando eu digo assim, use máscara, né? Isso aí é uma ordem, mas é também uma
orientação, beleza? Então, quando eu falo de modo verbal, que é a atitude do verbo dentro da frase, eu só tenho o quê? 3 possibilidades: modo indicativo, tá? Modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo, no geral, ele gira em torno de uma ideia de certeza. No modo subjuntivo, eu já tenho um caráter hipotético, duvidoso, incerto. E no modo imperativo, ordem, mandar, aconselhar. Vem aqui comigo, ó. Vou pegar aqui alguns exemplos para você. Tá? Bem bacana, né? Esse tema é muito legal, bem rico, tá, pessoal? Então, você vai ganhar muito ao estudar, tá? Vou colocar aqui 3 exemplos. Exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Olha o primeiro exemplo, eu vou colocar assim, ó. Preserve a cultura do Amapá. Preserve a cultura do Amapá. Beleza? Olha o exemplo 2. Serei aprovado nesse concurso. Tá? Exemplo 3. Se houvesse planejamento, tudo seria diferente, tá? Tudo seria diferente. Beleza? Anote aí, ó, 3 exemplos para você, ó. Preserve a cultura do Amapá, serei aprovado nesse concurso e se houvesse planejamento, tudo seria diferente. Vamos analisar aqui o verbo preservar nesse primeiro contexto. No seu entender, quando eu digo assim, preserve a cultura do Amapá, você tem uma atitude de certeza, de incerteza ou uma atitude de orientação, de ordem, de aconselhamento. Veja, quando eu falo preserve a cultura, eu estou querendo influenciar a atuação, o teu pensamento. Então aqui, pessoal, eu tenho o que nós chamamos de modo imperativo, tá? Beleza? Então coloque lá, modo imperativo, beleza? E quando eu digo serei aprovado, quando eu falo serei aprovado, eu estou te dando garantias de que eu serei aprovado, né? Isso é algo certo, isso é algo apto a acontecer. Então, quando eu digo serei, isso é modo indicativo. Agora, no exemplo 3 eu tenho, se houvesse planejamento, tudo seria diferente. Ó. Se houvesse, vai haver. Estou te dando certeza de que vai haver ou não? É uma possibilidade, né? É uma hipótese, pode ser que haja ou não, né? Isso aqui já é o que nós chamamos de modo subjuntivo, beleza? Ok? Então, quando eu falo em modo verbal, tá? 3 possibilidades apenas são essas aqui colocadas. O problema, pessoal, é o seguinte, é que a banca ela não vai cobrar basicamente só o modo verbal, ela vai mesclar tempos e modos verbais, beleza? Tempos e modos verbais. E aí, você tem que entender que o modo indicativo ele se organiza em tempos verbais, que nós já vamos falar. O modo subjuntivo ele também se organiza em torno de tempos verbais, só que esse modo imperativo, coloque aí, ó, ele não se organiza, vou colocar em preto aqui, ó, não se organiza em tempos, tá? Ele não se organiza em tempos verbais, beleza? Como assim, professor? Estou querendo dizer para você que não existe pretérito do imperativo, futuro do imperativo, beleza? O modo imperativo, ele não se organiza em tempos verbais. Nós veremos que esse modo imperativo, pessoal, olha aqui, ó, esse modo imperativo, ele pode ser afirmativo, tá? Ou ele pode ser negativo, tá? Afirmativo, quando a ordem é positiva, preserve a cultura do Amapá, tá? Negativo, não jogue lixo nos rios, ok? Então, o imperativo, já coloque isso na sua mente, ele não se organiza em torno de tempos verbais. Diferentemente dele, o indicativo e o subjuntivo, eles vão se organizar. Pessoal, antes de eu começar a falar de tempos verbais, tem mais uma situação aqui importante para você, ó. Dentro do modo indicativo, tá? Você vai ver
que há diversos tempos verbais. Há o presente, há o futuro do pretérito, futuro do presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. E aqui eu vou antecipar uma coisa para você, tá? Isso aqui vai configurar uma exceção, tá? Já a gente vai chegar nisso. Pessoal, dentro do modo indicativo, eu tenho um tempo chamado de futuro do pretérito, tá? Ok? Eu tenho um tempo chamado de futuro do pretérito e é muito comum que esse futuro do pretérito, em que pese está dentro do indicativo de girar em torno de uma ideia de certeza, né? O indicativo indica isso. O futuro do pretérito, ele pode indicar uma noção hipotética. Não entende, professor? Eu estou dizendo para você que o modo indicativo ele é construído em torno de uma base de certeza, mas vai haver um tempo verbal chamado de futuro do pretérito, que já você vai estudar, que pode sinalizar uma ideia de hipótese, ou seja, ele vai sair dessa concepção geral do modo indicativo, ok? É uma exceção, bom? Então esses aqui são os modos verbais, tudo está aí na tua apostila, no teu material, tá? Vamos falar agora de tempos verbais e já a gente começa realmente a parte mais significativa do assunto, tá? Coloca aqui, Coloca aqui, tempos verbais. Pessoal, o tempo verbal, sem dúvida nenhuma, é uma das principais flexões do verbo. Por exemplo, é o tempo verbal que vai diferenciar um verbo, por exemplo, do substantivo. O tempo verbal indica que o verbo ele é flexível no passado, quando eu jogo para o passado, quando eu conjugo no presente ou quando eu conjugo no futuro. É palavra flexível no tempo. Tempo verbal, pessoal, é o quê? É momento. Tá? É momento, e esse momento pode ser um momento atual, um momento anterior ou um momento posterior. Falar de tempos verbais, tá, pessoal? É traçar uma linha cronológica, beleza? No geral, quando o meu verbo expressa uma ação simultânea à fala, eu tenho aí o que nós chamamos de tempo presente. Beleza? Agora, se eu faço referência a situações que já ocorreram, que já aconteceram, aí, pessoal, eu tenho o que nós chamamos de pretérito, tá? Que é o passado, beleza? E posso, eventualmente, sugerir ideias que ainda irão acontecer. Posso fazer referência a um aspecto posterior. Aí eu tenho o que nós chamamos de futuro, beleza? Bom, então a primeira incumbência que você tem é a seguinte, é saber se o teu verbo está no presente, no pretérito ou no futuro, beleza? Só que tem um detalhe, quando eu falo de pretérito, pessoal, ele vai se dividir em 3 aspectos, tá? Quando eu falo de pretérito, eu posso ter o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito, tá? Mais que perfeito, tá? Eu posso ter o que nós chamamos de pretérito perfeito e posso ter o que nós chamamos de pretérito imperfeito. Beleza? Já a gente vai estudar cada um deles, beleza? Então, tenho o presente e posso ter aspectos anteriores ao presente. E aí eu posso ter pretérito mais perfeito e pretérito imperfeito. E o futuro, ele também se divide em aspectos? Sim, só que ele vai se dividir apenas em 2 aspectos. O futuro, pessoal, vou pegar aqui, tá? Ele pode ser o que nós chamamos de futuro do presente, tá? Futuro do presente ou futuro do pretérito. Tranquilos? Então, quando eu falo em tempo verbal, a minha meta é saber se um verbo está flexionado no presente, aí não tem aspectos. Mas se tiver no pretérito, é pretérito mais que perfeito, é pretérito perfeito, é pretérito imperfeito.
E se for aspecto prospectivo, se for futuro, é futuro do presente, é futuro do pretérito, beleza? Então, a partir de agora, tá, pessoal, nós vamos mesclar os tempos e os modos verbais, ok? Deixa eu apagar aqui. Vamos falar dos tempos básicos do modo indicativo. Coloca lá. Bora estudar que o negócio está pegando. Tempos básicos do modo indicativo, tá? Beleza? Só tomar uma água aqui. Coloca lá. Tempos básicos do indicativo. Então, todos os tempos que você vai estudar a partir de agora estão no modo indicativo. Daqui a pouco nós falaremos dos tempos básicos do subjuntivo, tá? Fique tranquilo aí que você vai aprender tudo. Ah, eu não gosto de verbo, não tem que gostar, tá, pessoal? É um assunto importante. Gostar ou não gostar, isso é irrelevante. Tempos básicos do indicativo. Vamos começar com o pretérito. Coloca aqui um pretérito. Ok? Bom, só que o pretérito ele pode ser mais perfeito, perfeito ou imperfeito. Vamos começar com o pretérito perfeito. Ó, 1.1, pretérito perfeito. Ok? Beleza? Olha o nome, pretérito, passado. Se é perfeito, é sinal de que a ação aconteceu por completo. O pretérito perfeito, pessoal, ele simboliza uma ação acabada, terminada, concluída no passado. E a FCC, por exemplo, chama de passado consumado, tá? O que é o pretérito perfeito? É uma ação consumada no passado, tá? Ação consumada no passado, beleza? Quando eu digo consumado, é sinal que o quê? Foi concluído, que foi encerrado, que foi exaurido, né? Ação terminada. Beleza? Veja esse exemplo aqui, ó. Terminei a minha graduação. Veja, terminei a minha graduação. E aí na tua prova, se perguntarem para você, a forma terminei foi flexionada em que tempo e modo? Veja lá, ó, terminei, né? Passado. Se eu digo terminei a minha graduação, é sinal de que eu realmente fechei esse ciclo. É sinal de que eu a concluí, né? Não deixei pendência. Diferentemente de eu falar assim para você, ó, eu fazia a graduação. Se você diz eu fazia, é sinal de que você não concluiu. Então isso não é pretérito perfeito, porque o pretérito perfeito, ele sinaliza uma ação exaurida, acabada, terminada no passado. Então quando eu digo terminei, é sinal de que a ação foi o quê? Concluída no passado. Então aqui, pessoal, essa forma, ela sinaliza o que nós chamamos de pretérito perfeito do modo indicativo. Tranquilos até aí? Pessoal, só que aqui a nossa tarefa tem que ser um pouquinho maior quando a gente fala de pretérito perfeito. Sabe por quê? O pretérito perfeito é chamado de tempo primitivo. Ele vai dar origem a outros tempos verbais. Significa dizer o seguinte, pessoal, que se eu compreender o pretérito perfeito, tá? Se eu compreendo o pretérito perfeito, eu irei compreender outros tempos verbais que já eu vou falar para você. Beleza? Vamos trabalhar aqui a conjugação do pretérito perfeito. Tá? Deixa eu apagar aqui. Tranquilos, tome um pouco desse café, tá? Um leite, né? Um mingau e acompanhe aí a aula, tá? O objetivo é que você passe aí nos diversos concursos, tá? Vamos lá aqui trabalhar a conjugação. Professor, o que é conjugação verbal? A conjugação verbal, pessoal, é você trabalhar basicamente todas as flexões verbais. Você trabalha o número, você trabalha a pessoa, você trabalha o modo e você trabalha
o tempo verbal, tá? Então vamos conjugar aqui o verbo estudar. Por que o verbo estudar, professor? Porque esse é o nosso verbo, tá? No pretérito perfeito do indicativo, ok? Então nós vamos conjugar aqui o verbo estudar no pretérito perfeito do indicativo. Olha aqui, ó. Olha aí, joga na linha temporal. Hoje eu estudo, amanhã eu estudarei, ontem eu estudei. Isso é pretérito perfeito, tá? Olha aí, pessoal. Eu estudei. Tu estudou? Não, né? Tu estudaste. E ele estudou. Nós estudamos. Isso é passado, perfeito. Vós estudastes. E eles, olha lá, estudaram. Presta bem atenção nessa conjugação aqui, ó. Pretérito perfeito do indicativo, verbo estudar. Eu estudei, tu estudaste e ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Pessoal, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Perceba uma coisa. Na maioria das vezes, quando eu conjugo um verbo na segunda pessoa do singular, esse verbo vai ter um S no final, ó. Tu cantas, tu cantarias, tu cantarás, se tu cantasses. Então, no geral, a segunda pessoa do singular tem um S. Mas, porém, todavia, entretanto, aqui na segunda pessoa do singular do pretérito perfeito, não há o S, beleza? Sempre a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito traz a terminação STE, ela é exclusiva do pretérito perfeito. Por quê? Se eu puser o S, isso aqui é um fenômeno que só acontece aqui no pretérito perfeito. Se eu puser o S, ou seja, se for STES, eu já não tenho segunda pessoa do singular e terei a segunda pessoa do plural, beleza? Outro detalhe importante, a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito sempre termina em RAM para qualquer verbo. Essas terminações aqui marcadas, elas são basicamente exclusivas do pretérito perfeito e vai valer para qualquer verbo. Vamos pegar aqui o verbo correr, ó. Hoje eu corro, amanhã eu correrei, ontem eu corri, ó. Eu corri, tu correste, não é tu correu, é tu correste e ele correu. Nós corremos, vós correstes e eles correram. Ah, professor, pega um verbo mais difícil. Vamos pegar o verbo pôr. Ó, hoje eu ponho, amanhã eu porei e ontem eu pus. Ó, pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste e ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes e eles puseram. Beleza? Essas desinências aqui, elas são basicamente marcativas de pretérito perfeito. Pessoal, eu já vou antecipar aqui para você, porque isso vai ser muito relevante. Você vai ter que entender o seguinte, que essa terceira pessoa, tá? Essa terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ela vai dar origem, tá? A mais 3 tempos verbais, beleza? Ou seja, essa terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ela vai dar origem ao pretérito mais que perfeito do indicativo, tá? Pretérito mais que perfeito do indicativo, ela vai dar origem ao futuro do subjuntivo, que você vai estudar ainda, e ela vai dar origem ao pretérito imperfeito, só que do subjuntivo, beleza? Então, pessoal, estou dizendo para você o seguinte, que se você souber conjugar um verbo no pretérito perfeito, você vai saber também conjugá-lo no pretérito mais que perfeito do indicativo, no futuro do subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Professor, e como é que eu vou conjugar no pretérito mais que perfeito? Você vai ver que é muito simples. Ó, para você conjugar no pretérito mais que perfeito, você pega essa terceira pessoa do plural do pretérito perfeito e tira o M, menos o M, tá? Então vai ficar eu estudara.
Se eu quiser conjugar no futuro do subjuntivo, eu vou ensinar aqui para você, não te agoniarás, tá? Você, no lugar de tirar o M, você tira o A e o M. Isso vale para qualquer verbo do português. Então, se eu tiro o A e o M, fica estudar. Quando eu estudar, se for o verbo, o pôr, não é puseram, então é quando eu puser. E quando eu quiser conjugar no pretérito imperfeito do subjuntivo, você também vai estudar aqui. Você vai tirar agora, ó, o R, o A e o M. E no lugar você vai colocar SSE, tá? Então vai ficar aqui, ó, tirando o R, o A e o M, vai ficar estuda mais SSE. Se eu estudasse, beleza? Então, nesse momento eu quero que você entenda só o seguinte, que terceira pessoa do plural do pretérito perfeito vai gerar o mais que perfeito do indicativo, vai gerar o futuro do subjuntivo e vai gerar o pretérito imperfeito do subjuntivo, beleza? Ó, pretérito perfeito do indicativo marca uma ação consumada, terminada no passado. STE, STES e RAM são marcas próprias, tá? São marcas que simbolizam o mais que perfeito. Vamos continuar aqui, tá? Beleza? Tranquilos? Estão entendendo? Não estão entendendo nada? Quem não entendeu, cuida de entender, tá, pessoal? Bom, pessoal, já falamos aqui, ó, do pretérito perfeito. Agora nós vamos falar do mais que perfeito. Coloca lá. Pretérito 1.2 agora, tá? Pretérito, olha aí, mais que perfeito. Ou seja, além do perfeito, né? Muitos costumam falar do seguinte, esse aqui é 1.2, né? 1.2, pretérito mais que perfeito. Para que ele serve, professor? O pretérito mais que perfeito, pessoal, indica uma ação mais distante da linha atual. Ele é tão passado que a referência dele não é o presente, é um outro fato no passado. Por isso que muitos dizem que o pretérito mais que perfeito representa o passado do passado. Beleza? Representa o passado do passado. Não entendi, professor? Bom, eu suponho que você já tenha terminado o ensino médio, né? Você já terminou o ensino médio e antes de ter terminado o ensino médio, você terminou o ensino fundamental. Então veja, o ensino fundamental ele pode caracterizar o mais que perfeito. Por quê? Porque ele é algo que está no teu passado e ele é anterior ao ensino médio que já é passado. Beleza? Então o passado mais distante, o passado mais longínquo, ele é denominado de mais que perfeito passado do passado. Veja esse exemplo aqui, ó. Ontem fui à casa da minha mãe. Antes passei na casa do João. Tá? Pegar uma situação aqui do dia a dia, tá? Ontem fui à casa da minha mãe, antes passei na casa do João. Pergunto para você, essa frase aqui, ela está obedecendo esse critério de tempos e modos verbais? Vamos ver, analisar aqui, ó. Quando eu falo ontem fui à casa da minha mãe, esse fui aqui já simboliza para você que você está diante do pretérito, né? Pretérito perfeito. Só que veja, antes de você ir à casa da sua mãe, você passou na casa do João. Então note o seguinte, essa estrutura aqui, ela representa um passado anterior a esse, que já é passado. Isso aqui é o passado do passado. Então, se eu estou me referindo a uma ação, a uma situação que é passado do passado, o ideal é que eu use o mais que perfeito. E por isso você vai entender que aqui esse passei não é adequado, tá? Porque passei é pretérito perfeito, beleza? E quando eu faço referência a uma ação pretérita anterior a outra no pretérito, eu devo dar preferência ao mais que perfeito. Então, ó, ontem fui à casa da minha mãe, antes passara na casa do João, beleza?
Muita gente não usa a forma simples, passara, ela geralmente aparece na tua prova. Muita gente usa as formas compostas, tinha passado, havia passado, beleza? Só que aqui nesse contexto o ideal não é usar o pretérito perfeito, beleza? Vamos falar da conjugação do mais que perfeito, vem aqui comigo. Eu vou aproveitar bem aqui, tá? Esse aqui do pretérito perfeito, vou apagar isso aqui, ó. Tá? Preste atenção aqui numa coisa. Tá? Pega aqui o nosso verbo estudar. Esse aqui, como eu havia colocado para você, é o pretérito perfeito, né? Tá? E aqui do lado, pessoal, nós vamos conjugar o pretérito mais que perfeito. Por que, professor? Já a gente vai ressaltar aqui para você. Ó, por que eu tenho que conjugar o mais que perfeito perto do pretérito perfeito? Porque eu falei aqui há pouco para você, né? Que a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ela gera o mais que perfeito do indicativo, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Então, ó, vou conjugar agora no mais que perfeito. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Bom, como é que eu faço, professor, para eu conjugar qualquer verbo? Você pega a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito e subtrai o M. E aí você começa a conjugar. Então, se eu pego estudaram, tiro o M, vai ficar o quê? Estudara. Né? Estudara. Professor, por que não é estudará? Porque se for estudará, vai ser futuro. Né? Então, tem que ser estudara. Eu estudara. Tu estudara. Ele, tu estudaras, desculpa aqui, ó. Ele estudara, né? Nós, agora sim, ó, estudáramos. Virou uma palavra proparoxítona, por isso que recebeu acento. Vós estudareis. E eles estudaram. Beleza? Ok? Então não esqueça disso. A conjugação do mais que perfeito simples sempre nasce da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Beleza? Tranquilos? Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa, já a gente volta.